Em 1927, o mundo silenciou para uma espécie inteira. Nas montanhas do Cáucaso, um caçador furtivo puxou o gatilho e disparou contra o último bisão europeu que ainda vivia em liberdade no planeta. Naquele instante, o maior animal terrestre do continente, uma criatura que vagou pelas planícies e montanhas da Europa por mais de 10 milênios, foi declarado tecnicamente extinto na natureza. O que restava da glória de um gigante eram apenas 54 indivíduos espalhados por zoológicos, todos descendentes de meros 12 ancestrais fundadores. Para a comunidade científica da época, a sentença de morte estava assinada. O chamado gargalo genético era severo demais. A consanguinidade, o cruzamento entre parentes próximos, destruiria a saúde desses animais em poucas décadas. No entanto, 25 anos depois, em 1952, um experimento desesperado foi iniciado na Polônia. 4 bisões foram soltos na última floresta primária da Europa, a floresta de Bialowieza. Bialowieza não era apenas um bosque comum. Trata-se de uma massa contínua de 12 mil anos de vida selvagem, que de alguma forma milagrosa, sobreviveu intacta desde a última era do gelo. Naquele momento, geneticistas esperavam um fracasso. Eles previam que a população entraria em colapso em 1 ou 2 gerações. Mas, quando os biólogos revisaram os dados populacionais 70 anos depois, encontraram algo que desafiava todos os modelos de extinção conhecidos pela ciência moderna. Como foi possível que 54 animais de zoológico, carregando os genes de apenas 12 fundadores, se tornassem mais de 7 mil bisões vagando livremente por diversos países? Esta é a história de como uma floresta ancestral se tornou o campo de ressurreição para uma espécie que o mundo já havia descartado. Se você está aprendendo algo novo e quer entender os mistérios da vida selvagem, inscreva-se no canal. Estamos apenas começando a desvendar o que torna este lugar insubstituível. Para entender por que Bialowieza é tão vital, precisamos primeiro compreender a escala do que a Europa perdeu. 10 mil anos atrás, após o recuo do gelo, uma vasta floresta primária cobria quase toda a planície europeia. Da costa atlântica até os montes Urais, estendia-se um dossel ininterrupto de carvalhos, tilhas, carpes e abetos. Lobos, linces, ursos e bisões moviam-se através de um mar verde infinito. Então veio o que chamamos de civilização: machados, arados, cidades e guerras. Século após século, a floresta encolheu sob a pressão humana. Os romanos limparam terras para fazendas. Reis medievais delimitaram áreas de caça. A Revolução Industrial exigiu madeira em quantidades industriais para navios, ferrovias e fábricas. No início do século XX, virtualmente cada metro quadrado daquela floresta antiga havia desaparecido, substituído por plantações manejadas, campos agrícolas ou expansão urbana. Exceto por um único lugar. Bialowieza sobreviveu por causa de um paradoxo histórico: o privilégio aristocrático. Durante séculos, governantes e monarcas locais reivindicaram esta floresta como seu terreno de caça particular. O acesso era rigorosamente proibido ao povo comum. A pena para quem caçasse um bisão era a morte. Guardas armados patrulhavam as fronteiras, não por preservação ecológica, mas para garantir que apenas os nobres pudessem abater os animais. Esse acidente de ganância aristocrática preservou algo de valor inestimável: uma floresta que existe continuamente há 12 mil anos. Não estamos falando de uma floresta que foi replantada, nem de uma que se regenerou após ser cortada. É um local onde as árvores cresceram, morreram, apodreceram e foram substituídas por novos exemplares em um ciclo ininterrupto desde antes da invenção da escrita ou da construção das pirâmides do Egito. Imagine a pressão genética sobre esses poucos sobreviventes. Para colocar em perspectiva, cada bisão europeu vivo hoje carrega menos diversidade genética
do que uma única família humana média. A ciência diz que isso deveria levar a deformidades, infertilidade e doenças fatais. No entanto, o que aconteceu no coração dessa floresta antiga virou a mesa contra as probabilidades estatísticas. Antes de mergulharmos no milagre genético, eu tenho uma pergunta rápida. Você já tinha ouvido falar do bisão europeu antes deste vídeo? Deixe um comentário abaixo. Quero saber o que mais te surpreende sobre a existência dessa floresta que parou no tempo, enquanto o restante do continente era transformado em concreto e asfalto. O segredo da ressurreição do bisão não está apenas nos animais, mas na complexidade de um ecossistema que se recusa a seguir as regras humanas de ordem e produtividade. O Mar Verde ininterrupto, a Europa que esquecemos. Para compreender a magnitude da perda, precisamos recuar no tempo, muito antes de as primeiras cidades de pedra serem erguidas. Imagine a Europa não como um mosaico de países e estradas, mas como um oceano verde ininterrupto. Há cerca de 10.000 anos, após o recuo dos glaciares, o continente era uma única e massiva floresta temperada que se estendia das costas enevoadas da Irlanda até as encostas escarpadas dos Montes Urais. Nesse ecossistema, o bisão europeu não era apenas um habitante, ele era o arquiteto. Com quase 1 tonelada de peso, esses gigantes abriam clareiras ao derrubar árvores jovens, transportavam sementes em seus pelos e fertilizavam o solo, criando um mosaico de luz e sombra que permitia a existência de milhares de outras espécies. Era um mundo de uma riqueza biológica que hoje pareceria fantasia. Carvalhos e tilhas que viviam por 6 séculos, manadas de milhares de herbívoros migrando sem cercas, predadores de topo, como o lince e o lobo, em densidades populacionais hoje inimagináveis. A engrenagem da destruição, o sistema contra a natureza. A destruição deste mundo não foi um evento súbito, mas uma erosão sistemática e mecânica. À medida que a civilização avançava, a floresta era vista apenas como um obstáculo ao progresso ou um depósito de matéria-prima. Cada decisão parecia, isoladamente, lógica e economicamente sensata para a época. A expansão agrícola. O solo fértil sob as florestas era necessário para alimentar cidades em crescimento. O arado substituiu a raiz. A Revolução Industrial. A demanda por madeira para sustentar minas de carvão, construir dormentes de ferrovias e alimentar fornalhas transformou árvores ancestrais em meros metros cúbicos de combustível. A engenharia hidráulica. Rios foram retificados para o transporte de toras, drenando pântanos milenares e alterando o regime de águas de regiões inteiras. O que os administradores daquela era não perceberam foi a reação em cadeia invisível. Ao remover o bisão e fragmentar a floresta, o ciclo de nutrientes foi quebrado. Sem as clareiras abertas pelos grandes herbívoros, a regeneração natural estagnou. A floresta tornou-se vulnerável, perdendo sua resiliência contra pragas e mudanças climáticas. O colapso final, a Grande Guerra e o caos. O golpe de misericórdia para o bisão na floresta de Białowieża veio com a Primeira Guerra Mundial. Em 1914, havia cerca de 600 bisões na floresta. Quando os exércitos ocupantes chegaram, os animais foram abatidos em massa. Não foi apenas por esporte, foi por uma necessidade brutal de carne para soldados e couro para botas. Em 1919, o último bisão selvagem da planície polonesa foi morto. Restava apenas uma pequena população isolada nas montanhas do Cáucaso. Mas o caos que se seguiu à Revolução Russa trouxe caçadores furtivos que eliminaram os últimos sobreviventes em 1927. Ano, localização, status da população de bisões. 1914, Białowieża, 600 indivíduos saudáveis. 1919, Białowieża, 0, extinto na região. 1921, Cáucaso,
última população selvagem restante. 1927. Global. Extinto na natureza. O ponto de crise máxima, a armadilha genética. Em 1927, o bisão europeu tornou-se um morto-vivo. Um censo global exaustivo revelou uma realidade aterrorizante. Existiam apenas 54 indivíduos no mundo inteiro, todos confinados em zoológicos e coleções privadas. Aqui reside a armadilha técnica que fazia os cientistas acreditarem que a recuperação era impossível. Desses 54 animais, a diversidade genética total da espécie estava concentrada em apenas 12 ancestrais fundadores. A ciência da genética, ainda em sua infância, já conhecia os perigos do vórtice de extinção. Quando uma população é tão reduzida, cada nascimento carrega o risco de deformidades. A consanguinidade leva à perda de imunidade. Uma única gripe ou infecção comum poderia varrer todos os sobreviventes da face da Terra em semanas. A solução habitual para salvar espécies, a proteção do habitat, não funcionava, pois não havia mais animais para ocupar o habitat. E a solução de reprodução em cativeiro parecia fadada ao fracasso devido à fragilidade biológica dos descendentes. O mundo olhava para o bisão e via uma relíquia do passado, um fóssil que ainda respirava, mas que já não pertencia ao futuro. Ninguém acreditava que aqueles animais de zoológico, alimentados por mãos humanas e desacostumados ao frio intenso das florestas primordiais, poderiam algum dia voltar a ser os soberanos do Mar Verde. O diagnóstico era terminal, e o silêncio nas florestas da Europa parecia definitivo. Quando tudo parecia perdido, a salvação surgiu de uma coalizão que ninguém poderia prever. Em 1923, no rescaldo de uma guerra que devastou o continente, cientistas e diretores de zoológicos de nações que há pouco eram inimigas sentaram-se à mesma mesa em Frankfurt. Eles fundaram a Sociedade Internacional para a Preservação do Bisão Europeu. O plano era audacioso e meticuloso: criar o livro de linhagens do bisão europeu, o registro genético contínuo mais longo de qualquer espécie selvagem no mundo. Cada nascimento, cada transferência e cada morte foram registrados desde 1932. Eles não estavam apenas criando animais, estavam gerindo uma base de dados viva para vencer a probabilidade estatística da extinção. O ponto de virada real aconteceu em 1952. Após décadas de criação seletiva para maximizar a diversidade dos 12 fundadores originais, 4 bisões foram levados de volta ao coração de Bialowieza. Biólogos como Janusz Korbel, que dedicaram décadas ao estudo deste ecossistema, observavam com respiração suspensa. A grande pergunta não era se eles sobreviveriam ao clima, mas se animais nascidos em cativeiro ainda possuíam o conhecimento ancestral para navegar na neve profunda, encontrar forragem sob o gelo e evitar predadores. A surpresa foi imediata. Em apenas uma geração, os bisões recuperaram comportamentos que os modelos previam que seriam perdidos após décadas em zoológicos. Eles voltaram a ser os engenheiros da floresta, provando que a natureza guarda memórias biológicas muito mais profundas do que os nossos cálculos podem medir. Mas a ressurreição do bisão revelou algo ainda mais profundo sobre a própria floresta: o chamado paradoxo da madeira morta. Para um observador comum ou um engenheiro florestal treinado na produção de madeira, partes de Bialowieza parecem um cenário de desolação. Existem árvores caídas bloqueando caminhos, esqueletos prateados de abetos ainda em pé e troncos apodrecendo cobertos por uma explosão de fungos. No manejo florestal tradicional, isso é visto como desperdício econômico e um risco de incêndio. No entanto, os cientistas descobriram que esse caos é, na verdade, a bateria de alta voltagem de todo o ecossistema. Mais de 12.000 espécies de invertebrados dependem exclusivamente da madeira em decomposição. Entre eles,
besouros raros como o Cucujus cinaberinus, que vive apenas sob a casca de árvores mortas, e o besouro eremita, que necessita de cavidades em árvores centenárias. Quando as árvores morrem, elas abrem o dossel, permitindo que a luz atinja o solo e dispare o crescimento de uma nova geração de plantas. É um ciclo de renovação perpétua, onde a morte alimenta a vida de forma literal. Essa visão colidiu frontalmente com a mentalidade de gestão tradicional. Em 2015, um surto massivo do besouro da casca atingiu os abetos da floresta. Para as autoridades florestais, era uma emergência sanitária que exigia o corte imediato de milhares de árvores para salvar a floresta. Para os ecologistas, era um processo natural de adaptação. O argumento científico era fascinante. O besouro da casca é nativo e coevoluiu com a floresta por milênios. As árvores que morriam estavam, na verdade, permitindo que a floresta se adaptasse ao aquecimento global, dando espaço para espécies que preferem climas mais quentes, como o carvalho e a tilha, substituírem o abeto, que prefere o frio. Enquanto a disputa sobre os machados acontecia, outro grupo trabalhava silenciosamente no que pode ser o componente mais vital da restauração: a água. A Sociedade Zoológica de Frankfurt iniciou o projeto Traga a Água de Volta. Durante os séculos XIX e XX, pântanos foram drenados e rios foram retificados para facilitar o transporte de madeira. Isso deixou a floresta sedenta e vulnerável. Desde 2012, equipes de engenheiros ambientais e biólogos têm trabalhado para bloquear canais artificiais e devolver os rios aos seus leitos sinuosos originais. Os números são impressionantes. Já foram restaurados 3.200 hectares de áreas úmidas e devolvidos 4 quilômetros de curvas naturais ao rio Solomianca. O resultado? O lençol freático subiu, as raízes das árvores centenárias voltaram a alcançar a água durante as secas de verão, e a vegetação de pântano reapareceu em locais onde não era vista há 80 anos. A floresta está literalmente voltando a respirar através do solo. Esta não é uma restauração estética, é uma reconstrução funcional. A ciência aprendeu que não se reconstrói uma floresta de 12.000 anos plantando árvores em filas. Você a restaura devolvendo-lhe os seus processos naturais, os animais, a madeira morta e a água, e depois, simplesmente, saindo do caminho. Hoje, o que vemos em Białowieża e em diversos pontos da Europa é um triunfo que desafia as leis da probabilidade biológica. Os números finais são, por si só, uma declaração de resistência. De apenas 54 sobreviventes em zoológicos, a população global de bisões europeus saltou para aproximadamente 7.000 indivíduos. Somente na floresta de Białowieża, mais de 900 animais vagam livremente, representando cerca de 25% de toda a população mundial da espécie e 30% de todos os bisões que vivem em liberdade total. O que os cientistas do início do século XX chamavam de sentença de morte genética foi transformado em um caso de estudo sobre resiliência. A natureza não apenas atendeu às expectativas dos conservacionistas, ela as demoliu, provando que um ecossistema funcional pode mitigar os efeitos da baixa diversidade genética através de um hábitat de alta qualidade. Os bônus inesperados dessa restauração vão muito além da presença majestosa do bisão. A recuperação da hidrologia, com o represamento de canais artificiais e a devolução das curvas naturais aos rios, gerou benefícios econômicos e de segurança que ninguém havia planejado inicialmente. As áreas úmidas restauradas agora funcionam como gigantescas esponjas naturais, reduzindo drasticamente o risco de enchentes catastróficas para as comunidades vizinhas e garantindo que o lençol freático permaneça estável mesmo durante as secas severas que têm castigado o continente. Além disso, a capacidade de sequestro de carbono desta floresta ancestral é imensamente superior
a de qualquer plantação comercial. Białowieża tornou-se um banco de dados vivo, onde descobrimos que a madeira morta, aquele caos que muitos queriam limpar, sustenta uma economia invisível de micro-organismos e fungos que purificam o solo e a água de toda a região. Contudo, este sucesso tem um preço e carrega contradições que não podemos ignorar. A transição de uma floresta explorada para uma floresta protegida cria tensões reais. Para as comunidades locais que, durante gerações, dependeram do abate de árvores para o sustento e para o aquecimento de suas casas, a proteção total pode parecer uma imposição externa que ignora suas realidades econômicas. O ceticismo de muitos moradores não nasce da falta de amor pela natureza, mas de uma pergunta justa: como vamos sobreviver se o nosso sustento foi proibido? O desafio atual da restauração não é apenas biológico, mas social. É necessário garantir que o turismo ecológico e os subsídios para a conservação cheguem a quem vive na borda da mata, transformando a preservação em um ativo financeiro superior à extração de madeira. A vitória judicial que interrompeu as máquinas de corte em 2018 foi um marco, mas as cicatrizes de 19 quilômetros quadrados de floresta antiga, devastada em poucos meses, lembram que a proteção legal é frágil se não houver um pacto com as pessoas que habitam o território. O impacto desta experiência ecoa agora em todo o mundo. O modelo de restauração de Białowieża, focado em processos naturais e na reintrodução de espécies-chave, está servindo de guia para projetos de renaturalização na Alemanha, Romênia e até em áreas degradadas da Ásia. Aprendemos que restaurar a natureza não é tentar recriar um jardim estático do passado, mas sim devolver os mecanismos que permitem que a vida se autogestione. Se conseguimos trazer de volta o maior mamífero terrestre da Europa, a partir de apenas 12 ancestrais, o que mais somos capazes de salvar se agirmos a tempo? Ao olharmos para Białowieża, percebemos que ela não é um museu, mas um vislumbre de um futuro possível. A imagem inicial daquele último bisão abatido em 1927 não era o fim da história, mas um alerta severo sobre o custo da nossa negligência. Hoje, ao caminhar sob árvores de 600 anos que viram impérios surgirem e caírem, entendemos que a continuidade é o maior tesouro da Terra. 12.000 anos de história ininterrupta não podem ser fabricados, comprados ou replantados. Eles só podem ser defendidos com uma determinação que supere a ganância de curto prazo. Esta história nos ensina que a restauração é, acima de tudo, um ato de humildade. É reconhecer que um besouro que vive em um tronco podre tem uma função tão vital quanto o gigante que abre caminho na neve. É aceitar que a água sabe para onde deve correr e que a floresta sabe como se curar, desde que paremos de feri-la. A ressurreição do bisão e a sobrevivência de Białowieża provam que mesmo quando o relógio biológico marca meia-noite, ainda há espaço para um novo amanhecer, se tivermos a coragem de lutar por cada centímetro de solo ancestral que resta. A floresta não precisa que nós a criemos. Ela apenas precisa que permitamos que ela exista.